conversar um pouco. Os irmãos Brazão foram condenados a 76 anos por terem sido os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, e por tentativa ainda de matar a assessora que sobreviveu. A gente sabe que o alvo, na verdade, era Marielle, e por mais dolorido que seja tratar da morte do motorista como efeito colateral, e é um termo muito complicado, mas foi efeito colateral. O alvo era Marielle. E isso eu não estou diminuindo em hipótese alguma o fato de terem matado o motorista. Não, estou tratando o fato como ele deve ser tratado. Quem estivesse junto da vereadora Marielle estaria, então, na alça de mira. 76 anos, claro que pode ainda existir mais nomes envolvidos, mas está comprovado pelo devido processo legal que os dois foram os mandantes. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, antes de colocar aqui uma fala do Alexandre de Moraes, antes de trazer também a fala do Marcelo Freixo, eu quero dizer para vocês que se uma vereadora de esquerda, combativa, que mexe com milícia, que mexe com narcotraficantes, preta, periférica e LGBT, é assassinada por esses bandidos, se tudo isso ocorre e isso não for de fato importante, se tudo isso ocorre e isso não for de fato algo que nos comova e que nos perturbe, que nos indigne, então eu não sei qual é a razão de ser dentro de uma luta. Foi a morte, repito, de uma mulher preta, periférica, LGBT, combativa, de esquerda, que bateu de frente com a milícia. Essa foto é talvez aquilo que mais me toque, que mais me emocione. Porque, na verdade, a gente não queria fazer justiça em relação aos mandantes do assassinato. A gente queria era que Marielle estivesse viva e estes mesmos irmãos estivessem presos, não por mandar matá-la, mas por comandar uma milícia, e que ela estivesse viva. A justiça se faz necessária porque tiraram Marielle da luta. A justiça se faz necessária porque foi uma perda irreparável. Eu não estou aqui falando em relação a absolutamente nada daqueles que, porventura, tenham se aproveitado da martirização do nome para, de alguma forma, lucrar com isso. Porque é o que menos importa. E também é importante dizer que não é porque algumas pessoas se aproveitaram da martirização do nome que nós vamos esquecer do nome. Marielle Franco foi uma guerreira. Marielle Franco enfrentou muitos daqueles que não são enfrentados por muitos dos nossos. E ela foi assassinada porque simplesmente havia um consenso de que pouco importa apagar uma mulher preta, periférica, LGBT.
Quem se importa? E aí eu deixo a pergunta para vocês. Quem se importa? Eu me importo. Quero ouvir de vocês no chat. Se importam? Nós nos importamos? Eu não estou feliz com a condenação de 76 anos. Eu estaria feliz se Marielle estivesse viva. Então, como é que eu estou com a condenação? Eu estou em paz em relação à condenação. Eu estou em paz porque aqueles que tiraram a vida de Marielle Franco não merecem nunca mais pisar fora de um presídio. Aqueles que mandaram matar Marielle Franco não merecem nunca mais pisar fora de um presídio. O dia 25 de fevereiro de 2026, ele tem que ser o dia para que a gente não esqueça de uma questão. Nós passamos aqui durante muito tempo escrevendo quem mandou matar Marielle. Muito nós perguntamos isso. Então, nós não podemos simplesmente fazer com que, depois da condenação da morte de Marielle, isso seja pouco importante. Não. Se alguém, repito, explorou a imagem de Marielle, pouco me importa. O que me importa é que a imagem de Marielle, ela representa algo. E aquele que quiser dizer que não representa nada, não deve estar batendo bem dessas faculdades mentais. Ou não deve estar sendo honesto. 76 anos de cadeia para aqueles que mandaram matar Marielle porque tinham a convicção da impunidade. Tinham a convicção da impunidade porque estavam matando uma pessoa que não importava para ninguém. Estavam matando uma pessoa que não importava para a sociedade. Estavam matando uma pessoa igual a outras tantas que são mortas todos os dias neste país, sem cargo político, sem cargo de importância, sem grandes empregos. Todos os dias são mortos. Todos os dias pretos periféricos, todos os dias mulheres pretas periféricas, todos os dias mulheres pretas periféricas trans, todos os dias mulheres pretas periféricas, homens pretos periféricos da comunidade LGBT são mortos neste país. Todos os dias. E ninguém se importa. É por isso que mataram Marielle. Porque entenderam também que ninguém se importaria. Eu me importo, pombas. E quero estar junto de pessoas que se importam também. Eu não posso simplesmente, nesse dia 25 de fevereiro de 26, achar que a notícia da condenação a 76 anos dos irmãos Brazão é algo, tá, condenou, passa a régua, vamos adiante. Não! Eu não passei tantos anos dizendo, perguntando quem matou Marielle, para no dia da condenação eu simplesmente dizer, isso pouco importa. Não. Eu vou repetir para vocês. Todos os dias morrem Marielles neste país. Todos os dias pessoas pretas periféricas e LGBTs são apagadas neste país. Todos os dias. E simplesmente ninguém se importa. Porra, o nosso convidado, Carlito Neto, está aqui nos bastidores. Ele sabe que eu não estou mentindo quando eu digo que eu estudo a minha vida inteira a questão étnico-racial nesse país. E essas mortes acontecem todos os dias. Então nós precisamos sim nos importar. Nós precisamos sim repercutir. E é por isso que antes de chamar o nosso convidado, eu vou colocar aqui a fala do ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência, de todos nós aqui, a mais estudiosa no assunto, se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação,
Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la, e isso não terá grande repercussão. E na própria delação, eu citarei trechos aqui, o colaborador Rony Lessa, ele diz da preocupação dos mandantes com a repercussão. Eles não esperavam tamanha repercussão. E a partir disso, uma série de queimas de arquivos. Não foi só Macalé que foi morto. Isso gerou um efeito dominó, porque a repercussão foi muito grande. Então, está aí o trecho da fala do Alexandre de Moraes, que traz essa questão que eu falei para vocês, de que quem matou, matou porque simplesmente tinha esse mesmo pensamento. Uma pessoa preta, periférica, LGBT, quem se importa? Quem é que vai se importar com isso? Não, então vamos apagar e vamos matar. E agora sim, antes de chamar o Carlito, a última manifestação que eu vou colocar aqui é a manifestação do Marcelo Freixo, que ninguém pode falar que o Marcelo Freixo, de alguma forma, explorou a martirização de Marielle, coisa. O Marcelo Freixo caminhou junto com a Marielle nessa estrada. Tinha a Marielle na sua equipe, inclusive. Acompanhou isso de todas as formas. Sem falar que a Marielle mexeu com milícia, e a gente sabe o histórico do Marcelo Freixo em relação às milícias também, a perda do irmão também. Então, vamos ouvir a fala do Marcelo Freixo. Olá, gente, estou aqui saindo nesse momento do STF, acabou o julgamento do caso Marielle Anderson, e um julgamento histórico, porque é evidente que a morte da Marielle e do Anderson foi um assassinato político feito, encomendado por gente de uma elite política do Rio de Janeiro, absolutamente criminosa, e o resultado foi muito forte. A gente chegou aqui a uma condenação dos irmãos Brazão de 76 anos ao todo, uma condenação do ex-chefe da polícia de 18 anos, o delegado Rivaldo. Eles perderam seus cargos, eles não estão mais no poder público do Rio de Janeiro. É uma decisão histórica, eles fizeram de tudo para que esse caso não chegasse até aqui, fizeram de tudo para que não tivesse a condenação dessas pessoas, obstrução de provas, corrupção, uso da máquina pública contra a vida dessas pessoas, um projeto político de cercear aquilo que a gente fez no Rio de Janeiro com tanta luta. Nada disso traz a Marielle de volta, nada. Traz a Marielle de volta, mas hoje se encerra um processo que não devia ter começado. A gente não devia ter perdido a Marielle, mas a gente lutou muito para que quem matou e quem mandou matar fossem condenados. E hoje, com muita emoção, com muita dor, se encerra esse ciclo. Quem mandou matar vai ficar na cadeia, vai ser preso, e a gente não vai mais lembrar que eles existem. E a Marielle vai continuar a ser lembrada sempre como uma figura que vai inspirar a vida de tantas meninas, pessoas e mulheres pelo mundo. Então foi uma vitória muito forte, uma vitória da democracia, uma vitória da vida. Valeu a pena a luta. Está aí a fala emocionada, evidentemente, do Marcelo Freixo, que termina dizendo valeu a pena